RBV Entrevista. Patrocínio Renato Pneus. Nossa família cuidando da segurança da sua. Olá, boa tarde, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma edição do RBV Entrevista. Eu sou Ernesto Júnior e a partir de agora te faço companhia no seu início de tarde com um assunto de extrema importância. A gente segue falando da área tecnológica e principalmente das redes sociais. Já falamos aqui sobre inteligência artificial, sobre a regulamentação das redes sociais e o assunto agora diz respeito ao novo ECA digital. E é por isso que a gente recebe aqui nos nossos estúdios a professora do curso de Direito da UniUESC, também atuante no Núcleo de Práticas Jurídicas da instituição, Wanderleia Rodrigues da Silva. Professora, boa tarde, seja bem-vinda. Obrigado por estar aqui. Boa tarde, eu agradeço o convite para falar de um assunto tão denso, tão complexo e que atinge efetivamente crianças, adolescentes no seu cotidiano. E é muito relevante trazer essa situação que acaba sendo um elemento que está em pauta no cotidiano. Professora, para a gente começar, até para quem está nos acompanhando, o assunto do ECA digital ganhou corpo essa semana, mas muitas pessoas acabam não tendo conhecimento do que ele se trata, o que é efetivamente o ECA digital, que teve toda essa discussão, vem tendo já há algum tempo, mas nessa semana ganhou esse corpo e ganhou aí os cenários políticos. Então, na verdade, o chamado ECA digital, ele é uma atualização do Estatuto da Criança e do Adolescente, trazendo mais para o contexto do âmbito digital mesmo. Nas décadas de 90 já estava devidamente regulamentado e vigente, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, mas não havia as especificidades para atender as demandas do mundo digitalizado. Então, a partir de setembro do ano passado, foi sancionada a Lei 15.211, que é de 2025, com uma vacatio legis praticamente aí de 6 meses. Então, a partir do dia 17 de setembro do vigente ano, passou a vigorar essa lei específica que ela regulamenta e organiza o acesso e até algumas situações mais peculiares da criança e do adolescente no ambiente digital. Para quem está nos acompanhando, então, seria uma continuidade, um aperfeiçoamento do ECA que foi aprovado lá na década de 1990, trazendo para os dias atuais, incluindo os meios digitais. Exatamente isso, seria a normatização dessas regras, uma vez que não criou-se novos direitos, mas trouxe e deu-se mais ênfase para esse contexto do mundo digital, porque atualmente a exposição e a busca nas redes sociais é muito acentuada pela criança e pelo adolescente, que às vezes não tem, né, nem a olhar e critérios específicos, o que a partir do momento que essa lei foi aprovada e agora está praticamente sendo aplicada, né, precisa ser aplicada, nesse instante então acaba sendo uma retomada do ECA na sua especificidade. E trazendo para os dias atuais, né, porque querendo ou não a tecnologia, as redes sociais estão na mão de todos, inclusive das crianças, né? Exatamente isso, não esquecendo que a criança então é um ser em desenvolvimento e que ele precisa da nossa plena atenção, nós enquanto sociedade. Quando a gente está falando de criança, de adolescente, da presença dele nos meios digitais, principalmente nas redes sociais, quais são os principais riscos que eles acabam estando presente nesses locais, nesses espaços, professora? Eu acredito que há vários riscos, até porque a criança e o adolescente, muitas vezes, elas não têm o filtro que um adulto já tem. Por exemplo, do vício ou da quantidade de tempo que ele já passou naquelas telas. Então, eu acredito que é um dos riscos que existe aí nos meios sociais. Também existe a possibilidade do cyberbullying, né? E da violência psicológica que ocorre ali nessas redes sociais e que a criança muitas vezes está exposta a isso e não está tendo nem a consciência de que está frente a essa situação. Outro risco que eu acredito que exista é a exposição indevida da imagem e isso acaba que traz prejuízos a curto, a médio e até a longo prazo para a criança. Hoje, atualmente, a gente ainda falando dessa situação dos riscos, né, que as crianças e os adolescentes acabam tendo de estar ali dentro,
essa exposição, né? Porque muitas vezes não se tem o controle daquilo que está sendo exposto pela criança e pelo adolescente ali dentro desse espaço, né? Certo, exatamente. E ainda no mesmo viés desses crimes, desse risco que existe, a gente pode falar do aliciamento que existe. Existem pessoas que nem todos estão de boa índole nessas redes e por trás das telas. Então pode acontecer o aliciamento e a exploração sexual online e às vezes a criança não compartilha ou não leva isso ao conhecimento dos adultos ou dos responsáveis. Eu acredito também que outro risco seria a dependência digital, porque essa dependência ela acaba levando a um prejuízo da saúde mental. A criança está muito focada ali, ela deixa de viver a infância, literalmente nos seus termos, que é brincar, sorrir, correr, jogar um futebol e assim por diante, e está presa nas telas. E isso desencadeia ou poderá desencadear prejuízos para a saúde mental. E creio que há também a desinformação e a manipulação desses conteúdos por parte, muitas vezes, de pessoas que se usam disso para monetizar situações, né, e desprezam valores e o cotidiano da criança em desenvolvimento e do adolescente, né, nos mesmos termos. E acaba afetando também até no setor educacional, né, professora? Com certeza, o estudante acaba tendo muito tempo ali nas redes, despendendo muita energia, muito tempo ali, alguns chegando sonolentos, né, para a aula, ou até mesmo deixando de cumprir atividades, direcionar um estudo mais focado, com uma pesquisa mais robusta sobre o tema, porque perdeu parte do tempo nas redes sociais. Professora, vamos voltar a falar do ECA digital agora. Na sua visão, quais são os principais pontos, os principais avanços trazidos agora por essa nova, toda essa nova documentação em cima do ECA aqui no Brasil? Então, isso é um ponto fundamental e é uma das especificidades desse novo desse estatuto, não dá para chamar de novo estatuto, né? Mas enfim, é o dever de proteção ativa pelas plataformas digitais. Então, as plataformas, elas necessariamente agora vão ter que disponibilizar mecanismos para evitar ou para, então, minimizar riscos, danos para a criança e para o adolescente. Eu acredito que outro avanço que essa lei 15.211 de 2025 trouxe foi os mecanismos rápidos de remoção do conteúdo ilícito, o que possa trazer prejuízos. Então a rede, uma vez que ela é notificada, a plataforma é notificada de que há um conteúdo, jogos ilícitos, uma situação ilícita, ela precisa rapidamente remover essa informação dali e armazenar esses dados e informar esses dados para os órgãos competentes para que se faça a devida investigação. Acredito que outro avanço ainda foi o fortalecimento da rastreabilidade de identificação de infratores, o que leva a registros, né? Essas informações vão estar armazenadas e é possível então facilitar o rastreamento de eventuais infratores que estejam levando prejuízo, né, ou cometendo atos ilícitos. E não menos importante, acredito que um outro avanço é a integração entre os órgãos de proteção. Uma vez que essa integração ela soma, porque um colabora com o outro e o Estado, a família, a escola, conjuntamente, acredito que facilitam sim para que se entregue o melhor possível das redes sociais para o desenvolvimento da criança e do adolescente e não prejuízos para eles. Professora, vamos falar do âmbito familiar, porque nessa mudança, nessa atualização do ECA, a senhora observa que teve novas responsabilidades para o âmbito familiar, para o âmbito escolar e também para as redes sociais? Com certeza, com certeza. As plataformas, elas têm o dever agora de prevenção, moderação e resposta rápida. Ela não pode estar usando de algum subsídio ou até usando situações para desfavorecer o esclarecimento da situação. A família, ela tem o dever de vigilância, né? Então, inclusive, algumas das situações, a própria família vai precisar autorizar ou cadastrar ela própria enquanto adulto para que a criança tenha acesso ali. Então a família já no ECA, ela tem sempre o dever de vigilância, orientação e assim por diante. E agora ela passa a ter ainda mais esse dever, porque algumas das plataformas só vão permitir o acesso do menor, da criança, do infante, a partir do momento que o responsável adulto o autorizar.
E a escola, ela tem um papel sempre muito fundamental. A escola não é um espaço físico, a escola é um espaço de formação. E eu acredito, assim, que essa lei, ela trouxe bastante protagonismo ainda para as escolas, porque a escola, ela passa, então, a ter propriedade, não que ela já não fazia, né, mas ela vai poder orientar, esclarecer e até promover uma educação digital ética, responsável lá no âmbito, principalmente com a criança e o adolescente que lá se encontra matriculado. A senhora já falou ao longo aqui da nossa entrevista sobre os cyberbullying, que é um assunto que vem aí desde da ascensão das redes sociais, da ascensão da internet, ele vem ganhando corpo e se tornou um problema inclusive social. Nessa atualização do ECA, como que ficam esses casos de cyberbullying, esses casos de exposição indevida, de crimes virtuais envolvendo os menores? Então, a partir dessa lei, eu acredito que haverá uma facilidade ou então mecanismos que facilite investigar quem está praticando isso e também responsabilizar, acredito que a grande situação é responsabilizar aqui os que estão praticando esses atos e até levar as plataformas a desenvolver mecanismos que inibam que isso aconteça. Eu acredito que nesse sentido a lei, ela, ainda que em processo de construção, né, porque nós não temos isso fechado ainda, é toda uma construção ainda que diária, né, e que vai precisar de investimento de elementos humanos, né, e não humanos para que isso se efetive, mas que a construção vai ser bem positiva no sentido de evitar maiores danos. E o papel das escolas nessa construção, ela é de extrema importância também, né, além do âmbito familiar? Com certeza, a escola é fundamental porque grande parte, não, mas um período da vida dessas crianças e desses adolescentes ocorre na escola. Então, se a escola tem esse olhar de formar, de trazer a ética, os valores, inclusive os filtros, né, do que é o certo e o errado, aplica-se também a esse mundo digital, que não é um mundo isolado do nosso, ele faz parte do nosso cotidiano, do nosso dia a dia. Então, a escola, se trabalhar nesse viés, ela vai fortalecer aquilo que a família já vem fazendo, né, e a família que fiscaliza e assim por diante, poderá, nessa troca, colaborando uma com a outra, isso ficar mais forte e evitar danos e prejuízos para um futuro adulto, né, que hoje está em fase de desenvolvimento. Para a gente complementar essa nossa conversa aqui, professora, para quem está nos acompanhando e está, às vezes, até tendo contato a primeira vez com esses assuntos envolvendo o novo ECA digital, a questão das plataformas digitais e os problemas, né, que vêm sendo acompanhados, quando a gente fala de denúncias em cima disso, como que elas podem ser feitas? Então, na verdade, a própria lei, ela já ventila essas possibilidades. E quando os próprios pais, o responsável perceber qualquer ato ilícito ou algum prejuízo que seu filho ou a criança possa estar sofrendo, pode notificar inicialmente a plataforma, que vai verificar e vai suspender, né, vai tirar do ar aquela informação, aquele jogo e assim por diante. E também a denúncia pode ser feita no Conselho Tutelar e no Ministério Público, né, que essas forças, acredito que somadas uma a outra, podem evitar esses prejuízos. E particularmente ainda que não haja expressa essa informação nessa lei 15.211, eu penso que sempre que possível os pais, os familiares devem ter uma rede de apoio e principalmente a ideia da confiança. Essa criança, esse adolescente, sempre buscar, através do diálogo, esclarecer e dizer o que está sentindo ao jogar, ao ter acesso a essas plataformas, se eventualmente alguém estranho o abordou e assim por diante. O elo de confiança e essa construção, acredito que vai muito além da lei positivada, porque a lei positivada, ela existe, ela é necessária e ela colabora sim, mas ela por si só, talvez ela não surta o efeito real de um ser, de uma criança que foi formada com uma base sólida em valores, em diálogo, na confiança
e assim por diante. É um trabalho que vai precisar ser feito na sociedade como um todo, né? A sociedade abraçar essa causa, né? Com certeza. Isso já é um dos comandos do ECA, né, das décadas de 90, que a criança e o adolescente, enquanto seres humanos em desenvolvimento, eles precisam ter o olhar carinhoso e cauteloso da sociedade, da família, do Estado. Então, não é responsabilidade do pai ou da mãe somente. Claro que não estamos eximindo ela, mas com certeza é responsabilidade da sociedade como um todo proteger e cuidar dessas crianças, que assim o fazendo a gente terá adultos responsáveis, carinhosos e que cuidam de uns dos outros. Para a gente complementar, professora, na sua visão, a gente abordou todos esses pontos aqui durante essa nossa conversa. A senhora observa que com essa mudança, essa atualização no ECA lá de 1990, agora trazendo a questão do digital junto, é um ponto importante para o Brasil passar a proteger mais e melhor as crianças e os adolescentes, principalmente agora no meio digital, ou ainda vai precisar, num futuro próximo, ter mais avanços em cima disso? Com certeza, o direito, a lei, ela é dinâmica porque ela regulamenta situações do cotidiano. E o ser humano, ele vive em constante mudança e isso é bom também. Então, eu acredito que a lei não é algo pronto, acabado, estagnado. Ela vai sofrer, talvez, alterações, ou então, não seria nem efetivamente alterações, mas possa sofrer alguma mudança, dado a mudança também dos atos, das ações do humano. Mas ela já trouxe grandes avanços, se colocados em práticas, vai trazer sim e vai colaborar para inibir prejuízos para a criança e do adolescente, mas que efetivamente eu acredito que no decorrer e na efetivação dessa nova, o que a gente conhece como ECA digital, né, ela possa, ainda no decorrer dos próximos meses e anos, aí sofrer alterações para o melhor ainda, para alavancar. A sociedade, né? Isso, exatamente. Para acompanhar a sociedade. Professora, eu gostaria de agradecer a tua presença aqui para a gente falar desse assunto, que a gente está falando de uma parcela significativa da população brasileira quando a gente fala de criança e adolescente, e de um assunto que é de extrema importância porque envolve toda a sociedade, né? Como a gente disse, eu gostaria novamente de te agradecer. Eu que agradeço a oportunidade e o espaço para falar de um tema denso, de um tema em construção ainda, né, de um tema que vai avançar muito e que sim, ele deve ser trazido a debate pela sociedade e colocado em prática em seus termos, porque é dever e na verdade, razoável que a sociedade busque proteger a criança e o adolescente, que são seres em pleno desenvolvimento. Muito obrigada. Eu que agradeço. Para você que nos acompanhou, este episódio você pode ver e rever a qualquer momento acessando o nosso canal do Spotify ou do YouTube aqui da Rádio Videira, e é claro, todos os outros assuntos que já foram trazidos aqui à mesa do RBV Entrevista. A gente se encontra novamente na próxima semana. Até lá. Você acompanhou o RBV Entrevista, com o patrocínio de Renato Pneus. A nossa família cuidando da sua família.